Esse ano de 2020 trouxe uma pandemia e com ela incertezas, medos e muitas famílias sem saber como lidar. Para os adultos já é difícil, imagina para as crianças. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos duas mamães. Eu vou pedir para vocês começarem se apresentando. Eu sou a Carol, sou a mãe da Cecília, que tem 7 anos. Eu sou a Fabiana, eu tenho 2, mãe do Newton Neto, que tem 10, e da Maria Júlia, que eu trouxe comigo, que tem 12. Como que foi esse período de pandemia para os pequenos, vamos dizer assim? Filho é sempre pequeno, né? É que cresce. Logo que começamos, eu tive o Covid e a minha filha precisou ficar separada de mim, assim, uns 30 dias. Quando eu voltei pra casa da minha mãe, eu perguntei o que foi que aconteceu, que eu fiquei 2 semanas separada dela. Ela me disse Covid. Eu fiquei muito preocupada. Eu não sabia o que fazer. Eu conversei, não sabia o que fazer. E tudo ela conseguiu resolver sozinha. Ela ficou na casa do pai todo esse tempo e a gente ficava falando apenas por telefone e por WhatsApp. E a gente não falou que eu estava doente de Covid, né? A gente só foi conversar com ela depois. No caso, eu e meu marido chegamos a ser internados, mas como eles estavam bem estruturados, eles sentiram falta, mas isso não mexeu tanto com eles, né? Eu acho que mexeu muito mais com a questão da escola, pela questão de queda de internet, ter acessibilidade para todos. No meu caso, que são 2, a gente geralmente só tem um computador em casa, então as aulas chegaram a ser pelo aparelho de celular. Além da questão da internet, às vezes o áudio falha, às vezes tem problema na própria escola, que a gente perde aula. Perder provas, tudo isso. De repente, as relações sociais estavam suspensas. Muito de repente, essas crianças não tiveram mais o direito de ir à escola. Algo bem natural que fazia parte da rotina delas, como abraçar e beijar quem elas mais amavam, falar pertinho, brincar juntos. De repente, tudo isso passou a ser algo proibido. Como é que ficou o psicológico da Cecília nesse momento? Olha, eu percebi uma ansiedade maior na Cecília. O que foi confuso para mim foi perceber se essa ansiedade já era algo que já estava ou se era algo realmente novidade ali na pandemia. Bom, o que eu consegui lidar com a ansiedade dela foi trabalhar com técnicas de relaxamento, meditação, respiração e foi observar algumas brincadeiras que a gente podia fazer para trabalhar essa expectativa de futuro que é a ansiedade. A Maria Júlia também desenvolveu uma anorexia nesse período de pandemia, com essa questão de um engordou, que foi o irmão, engordou muito e ela chegou a perder 8 quilos. Aquele acesso maior às redes sociais, à internet, aquele tempo ocioso, o que vamos fazer com o tempo livre? E isso gerou muita ansiedade em várias pessoas e principalmente nas crianças e nos adolescentes. E que foi associando vários outros adoecimentos psicológicos, sofrimentos psicológicos, o medo, o terror, a expectativa negativa de perder alguém que você ama para um vírus que até então ninguém sabia a potência dele. E nessa quarentena, né, a gente pôde perceber que as redes sociais, elas podem ser algo bom e elas podem ser algo muito ruim. E todo dia a gente estava acompanhava a vida de outras pessoas, que cada um tem sua vida e acabava se comparava demais. Atribui isso à questão da agenda, da mudança na rotina? Atribui isso sim. E além disso, né, da mudança na nossa rotina, e me prejudicou me afastar das outras pessoas, me afastar das minhas colegas também, porque querendo ou não, a gente não tem essa proximidade toda. Mas, poxa, conversar, desopilar a cabeça, 15 minutos no intervalo já faz uma diferença. E a saúde física? A saúde física ficou por conta também dos aplicativos de exercício. Sim. A gente dançou, a gente fez exercício, a gente procurou manter essas atividades todas em casa. Ajudou por conta da ansiedade, por conta daquilo ali direto, e aí quando chega a hora da atividade física, quando chega a hora de se movimentar, desopila, fica
mais leve e acaba sendo algo bom, né? Não adoecemos, não tivemos crise de rinite, sinusite, asma, nada, nenhum crise alérgica que normalmente nós temos. Agora, realmente foi sedentário, tanto que quando chegamos em agosto, setembro, tivemos que fazer alguma coisa, fazer um exercício físico, caminhar na rua, correr. Fabiana, o que vocês tiraram de bom desse período? Certamente o tempo, né? Eu trabalho com política, acompanho muito meu marido, então assim, eu sou muito ausente em casa por conta de viagens, acaba que havendo essa distância, mas a gente já tinha essa rotina tão estabelecida que de qualquer forma a gente nunca se achava que estava distante. E aí, de repente, os pais que tinham uma rotina tão puxada, tão ativa, estavam ali, diante dos seus filhos, que não podiam estar mais em tempo integral numa escola. E o que fazer com essas crianças? Então, nesse período, muitas famílias dentro da sua unidade conseguiram acessar algo muito valioso para as crianças e para os adolescentes, que é o diálogo. Ele foi uma ferramenta fundamental para fortalecer vínculos. Acho que, pelo menos eu com Cecília, a gente passou a fazer tarefas que nós não fazíamos em casa. Então eu tive que conviver com ela, aprendendo coisas que eu não tinha mais, e ela passou a me ensinar. Então, para mim, eu acho que foi uma descoberta esses momentos mais tempo com ela. Então eu acho que esse é um momento que a família toda precisou se unir mais do que nunca e se ajudar para ajudar as crianças e os adolescentes, né? Todo mundo de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, dá tudo certo. Dá tudo certo, é assim mesmo. Gente, muito obrigada, adorei conhecê-las e conversar com vocês. Gratidão. Obrigada pela oportunidade.